alegria chegar até você com o programa Andando com Cristo. Queremos agradecer a sua companhia sempre aqui na nossa programação. Esses dias também nós tivemos o programa Andando com Cristo, apresentado aqui pelo reverendo Anderson, também pastor aqui da igreja conosco. E é uma alegria retomar aqui as nossas programações do programa Andando com Cristo. E dizer sempre para você que a nossa igreja está de portas abertas para recebê-lo. Uma igreja que tem a alegria de receber você, a sua família, para momentos de adoração, de comunhão com Deus e de aprendizado da palavra de Deus. Assim como o nosso corpo tem anseio, fome, sede, alimento, água, assim também a nossa alma tem sede de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus e como nós devemos entender a bondade de Deus, os cuidados de Deus conosco, com a nossa vida, tá bom? Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para falarmos um pouquinho a respeito do Salmo de número 34. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Nós vamos ler o Salmo 34, a partir do versículo 1 até o versículo de número 5, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Este é o Salmo 34, lemos apenas os versos de 1 a 5. É um salmo que nos manda provar a bondade do Senhor. Este salmo é um salmo de Davi, escrito pelo rei Davi, e num episódio muito importante da vida de Davi, que inclusive ele fingiu-se de amalucado para se livrar dos seus inimigos, e assim ele foi expulso da presença de Abimeleque entre os amorreus e os filisteus. Davi foi um homem muito sábio, um estrategista de guerra, um rei, um grande líder de Israel, um rei tão importante que foi dado a ele a promessa de que dele nasceria um reino eterno, se referindo a Jesus Cristo, que também é chamado filho de Davi, e um rei messiânico que foi Davi, exatamente um dos tipos de Cristo do Antigo Testamento. Então Davi teve uma importância muito grande na história da redenção.
E Davi, o grande rei de Israel, a referência de reinado em Israel, ele foi um homem segundo o coração de Deus em todos os seus aspectos, apesar dos seus erros, das suas falhas, apesar das suas dificuldades com a própria família. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um rei por excelência, um guerreiro, um estrategista, um homem que, por outro lado, também de extrema sensibilidade, um músico, poeta, escritor de salmos. Dos 150 salmos que nós temos na Bíblia, Davi escreveu aproximadamente 73, ou seja, metade dos salmos. Então, um grande poeta, um grande escritor, músico, cantor, Davi era um homem de muitas qualidades. Aqui nesse Salmo de número 34, ele está compondo este poema para falar da bondade do Senhor. Provai que o Senhor é bom. Falar da bondade de Deus é muito bom. Todo mundo gosta de ouvir coisas boas, inclusive a respeito de Deus. Quando falamos da ira de Deus, muitos não gostam de ouvir. Quando falamos do juízo de Deus, alguns acham que pode até julgar a Deus. Então Deus não é justo. Quando nós falamos dos diversos atributos de Deus, como a ira, o juízo, a severidade de Deus em castigar o mal, muitos acham que não estamos falando do Deus da Bíblia, que Deus é este, parece que é só bondade, amor, misericórdia, graça. Não, Deus, ele é um ser que os seus atributos apresentam a sua grandeza. Mas hoje nós vamos focar num atributo muito importante a respeito do ser de Deus, que é a bondade de Deus. Davi está dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendizer ao Senhor em todo o tempo, às vezes é tão difícil fazer isto. Quando nós olhamos para as calamidades que há no mundo, para as maldades que há no mundo, muitos, em vez de bendizer ao Senhor, que é santo, é justo, é soberano, começam a olhar para Deus com as suas acusações humanas, como se a bondade de Deus tivesse que ser um empecilho para que coisas más acontecessem nesta terra, que está sob a maldição de Deus, que está debaixo da ira de Deus. Então, quando comparamos estes atributos, parece que eles se chocam. Não, eles demonstram a grandeza do ser de Deus. Mas a nós cabe bendizer ao Senhor em todo o tempo. O louvor deve estar sempre nos nossos lábios. E louvor não é só cantar uma música de louvor, não. O louvor também ele está nas palavras, nas atitudes, nas ações e reações que nós temos diante da bondade de Deus. E quando ele diz aqui, bendirei ao Senhor em todo o tempo, é um desafio para cada um de nós, bendizermos ao Senhor em todo o tempo, manter sempre nos nossos lábios o louvor a Ele, porque muitas das vezes nós queremos louvar a Deus só quando tudo vai bem na nossa vida. Quando as coisas não vão bem, nós achamos que não temos motivos para louvar ao Senhor. Deus continua Deus, o Senhor continua Senhor, a bondade de Deus continua sendo bondade, a misericórdia continua sendo misericórdia, até mesmo quando as coisas não vão bem na nossa vida. Não devemos culpar a Deus se as coisas não vão bem na nossa vida. Como disse Ló, a sua mulher, quando ela chegou vendo Ló naquela calamidade, ela disse: abandona este teu Deus e morre. E Ló então, Jó, então, ele volta para o Senhor. Jó diz:
Quantos bens o Senhor tem feito à minha alma, eu não poderia agora suportar o mal. E a mulher que disse para Jó, abandona esse teu Deus e morre, ele diz, você fala como qualquer louca. Se Deus tem nos dado o bem, o tempo todo na nossa vida, não podemos suportar a calamidade, não podemos suportar o mal no temor do Senhor, mantendo nos nossos lábios o louvor, mantendo nos nossos lábios as mesmas palavras. Que tipo de relacionamento é este que as pessoas têm com Deus, que só pode trazer louvores nos lábios quando tudo vai bem na sua vida? Quando as coisas não vão bem, abandona esse teu Deus e morre. Não pode ser assim conosco. Deus é Deus, apesar das lutas que nós enfrentamos neste mundo. Deus é Deus, apesar das calamidades que há neste mundo. Quantas delas e a consequência do pecado do homem. Como que nós vamos culpar a Deus pelas calamidades que nós mesmos criamos na nossa casa, na nossa vida? Deus continua sendo Deus. Se você quer sair da calamidade, aprenda com Davi a louvar a Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O tempo todo, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele não está dizendo aqui, bendirei ao Senhor somente quando as coisas estiverem bem na minha vida. Aliás, esse salmo, ele escreveu num dia que as coisas não iam bem na sua vida. Pode ser que as coisas não estejam indo bem na sua vida, na sua casa. Você deve continuar bendizendo ao Senhor. É assim que nós enfrentamos as lutas e as adversidades desse tempo. Bendizendo ao Senhor em todo o tempo. O louvor a Deus, as palavras de gratidão, as palavras que bendizem o nome do Senhor, deve estar sempre nos nossos lábios. Diz aqui o texto, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Ah, quantas vezes nós estamos precisando de ler este salmo com mais atenção. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Eu não sei onde você está procurando glórias, mas se você não gloriar no Senhor e a sua alma não encontrar deleite em Deus, regozijo em Deus, alegria em Deus, você pode ter certeza, você não encontrará alegria em lugar algum. Em nenhum lugar você vai encontrar alegria para a sua alma se você não regozijar-se em Deus. Quem se alegra nos prazeres, uma hora esses prazeres viram desgosto. Quem se alegra na riqueza pode perder a riqueza. Quem se alegra na saúde pode perder a saúde. Mas quem se alegra no Senhor, em Deus, a sua alma jamais será decepcionada. Alegre-se em Deus. Talvez você está buscando alegria neste mundo e continua com o coração triste. Quantas pessoas que buscam alegria neste mundo e o coração está sempre triste? Gloria-se no Senhor. Quando a alma do homem encontra deleite em Deus, ele tem a verdadeira alegria para viver. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes vão ver essas coisas e vão se alegrar comigo, vão bendizer a Deus comigo. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós nos tornamos motivos de alegria para outros que estão à nossa volta. Os humildes ouvirão e se alegrarão também no Senhor junto comigo. Esse salmo é maravilhoso. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos já para falarmos da segunda etapa da nossa meditação no Salmo 34 neste programa de hoje. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar.
Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Nós estamos meditando hoje no Salmo 34, os versículos de 1 a 5. E o salmista continua dizendo assim: engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Esse termo é uma figura de linguagem, um eufemismo, que quer dizer assim, é uma forma de você comunicar uma mensagem. Engrandecei o Senhor comigo. Pode alguém engrandecer ao Senhor? Você acha que tem como engrandecer ao Senhor? Você acha que tem como acrescentar a Ele alguma coisa? Ele que é pleno, Ele que vive na sua plenitude. Alguém, um ser humano mortal, pecador, pode engrandecer a Deus? É certo que não. Muitas pessoas pensam que os nossos louvores, quando nós cantamos no templo, no culto, louvores ao Senhor, nós engrandecemos ao Senhor no sentido de que nós tornamos Deus grande. Não, Deus é grande. Deus é pleno. Os nossos louvores não aumentam glória, nem majestade, nem poder, nem absolutamente nada a Deus. Deus é pleno. Engrandecer ao Senhor comigo é uma linguagem para o salmista dizer o seguinte: nós estamos falando de um Deus grande. Não fala de Deus com pequenez, fala de Deus com grandeza. Você está diante de um Deus que é grande. Engrandecei a Deus comigo, engrandecei o Senhor comigo, quer dizer, vem aqui comunicar comigo um Deus que é grande, é majestoso, as suas obras são magníficas em toda a terra, o seu nome é grande e tremendo. Então vamos apresentar ao mundo, vamos apresentar às pessoas um Deus que é grande. Esses dias eu vi no WhatsApp alguém dizendo: não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, fale para os seus problemas o tamanho do seu Deus. É mais ou menos uma linguagem assim: engrandecer, fala para todos. Quando você for falar em Deus, tenha temor de Deus no seu coração. Você está falando de um ser que é grande. Engrandecei o Senhor comigo. Não fale dele como quem está falando de coisa pequena, de coisa de pouco valor. Engrandecer é sempre falar de um Deus que é grande e tremendo em toda a terra. Muitas pessoas olham para Deus como se ele fosse uma miniatura e como se ele fosse uma grande pessoa. É o contrário. Nós somos um vermes na presença do Senhor.
tamanho a grandeza da sua majestade. Apesar da sua grandeza, Ele nos ama e se importa conosco. Todos a uma lhe exaltemos o nome. Exaltemos. Nunca blasfeme contra Deus. Nunca saia sorrindo dessas piadinhas que se fazem aí, em nome de Deus, como se pudéssemos zombar do seu nome, porque nós estamos diante da majestade daquele que é grande e tremendo em toda a terra. É por isso que no verso 4 o salmista diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Esse versículo é maravilhoso. Quanto bem a nossa alma encontra em um único versículo das Escrituras. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. É tão bom sabermos que quando nós buscamos o Senhor, Ele nos acolhe. É um desafio para você buscar ao Senhor. Talvez você não tenha buscado ao Senhor na sua vida, na sua casa. As coisas vão mal, porque você não tem buscado o Senhor. O próprio Senhor, na sua palavra, nos convoca, nos ordena buscá-lo. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outro texto ele diz assim: buscar-me-eis e eu me deixarei ser achado por vós. Mas tem textos também na Bíblia que o Senhor diz: vocês vão me buscar, mas eu não vou me deixar ser achado por vós. Vocês vão me buscar, mas eu não me deixarei ser encontrado. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, disse Jó na sua oração. Muitos corações estão secos porque não buscam o Senhor. Buscar o Senhor implica numa vida de oração. Buscar ao Senhor implica numa vida de leitura da palavra de Deus, onde a sua fé vai encontrar alimento para se fortalecer. Buscar ao Senhor implica em andar em obediência aos seus mandamentos. Buscar ao Senhor implica em participarmos dos cultos na igreja, dos cultos coletivos, onde nós ouvimos a palavra de Deus e adoramos a Deus juntamente com o seu povo. Buscar ao Senhor implica em ter uma vida de comunhão com Ele. E ele aqui está dizendo, o salmista Davi: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Quando eu busquei o Senhor, Ele me acudiu, Ele me acolheu, Ele me aceitou. A palavra aqui, acolher, tem o sentido de aceitar. Ele me aceitou. Aqui tem a tônica do Evangelho. Onde que Deus nos aceitou? Ele nos aceitou na cruz de Cristo. Ele nos aceitou na pessoa do seu Filho amado, que Ele enviou a nós. Por isso que quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem comunhão com Deus. Deus nos aceita em Cristo. Deus nos acolhe em Cristo. Salmista Davi está apontando aqui o Evangelho. Se você me perguntar: pastor, onde eu serei acolhido por Deus? Eu quero ser acolhido por Deus. Eu vou te apresentar Jesus Cristo, o nosso Salvador amado. É em Cristo que nós somos acolhidos por Deus. Por isso a palavra aqui tem o sentido do Evangelho, tem a graça do Evangelho, tem a misericórdia, a bondade do Evangelho, onde a bondade de Deus se manifesta a nosso favor. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Então você foi buscá-lo através de Jesus Cristo, através do Evangelho, quando nós arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, como nosso Senhor e Salvador. Eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. E o salmista diz aqui: neste dia, quando eu busquei o Senhor e Ele me acolheu, caiu da minha alma todos os meus temores. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós somos acolhidos por Deus em Cristo,
a nossa alma se liberta de todos os nossos temores, medos, angústias, tristezas, inseguranças. Talvez você esteja assim a ponto de entrar numa depressão na sua vida, porque a angústia, o medo, os temores, medo da morte, medo da enfermidade, medo do amanhã, medo de morrer e não saber para onde vai. Quando você busca o Senhor e é acolhido em Cristo, no Evangelho, você é acolhido por Deus, da sua alma caem nesse dia todos os seus temores. É por isso que a gente encontra Paulo dizendo assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É um homem que se livrou de todos os seus temores. É um homem que não tinha medo da morte, que não tinha medo de falar abertamente da sua fé, que não tinha medo de falar do Evangelho perante reis e príncipes e autoridades, não tinha nenhum medo de falar. Ele mesmo dizia: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Porque quando nós somos acolhidos por Deus em Cristo, os temores afastam da nossa alma. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Quantos temores você tem na alma? Você que está me ouvindo agora, quais são os seus temores? Medo da morte? Medo do amanhã? Medo de perder um ente querido? São as perdas que nós, com medo ou sem medo, vamos ter que passar por elas. Mas o salmista diz: quando eu busquei o Senhor e Ele me acolheu em Cristo, a minha alma foi liberta de todos os meus temores. Eu não sei qual o seu temor, mas eu sei que sua alma só será liberta dele na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que Deus nos enviou para nos salvar. É por isso que ele fala assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso coração jamais sofrerá vexame, vergonha, medos. Busque o Senhor de todo o seu coração. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Que Deus te dê graça para entender o Evangelho e este convite maravilhoso para buscar o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vamos dar mais um intervalo e voltamos para concluir o programa e orar por você e pela sua família. Não saia daí. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg Administradora e Corretora de Seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg Administradora e Corretora de Seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados.
Mais informações, ligue 3021 1135. Nós chegamos aqui à conclusão do programa Andando com Cristo de hoje. Como nós dissemos que uma das formas de buscar o Senhor é através da oração, eu quero orar por você e pela sua família antes de encerrar este programa. Nós colocamos diante do Senhor a vida dos nossos telespectadores. Oramos por aqueles que nos acompanham agora. Não sabemos quais são os temores da sua alma, mas sabemos que o Senhor o sabe. E pedimos que o Senhor mesmo esteja livrando a sua alma de todos os seus temores, para que a sua alma seja redimida, iluminada, e que não haja vexame nem vergonha no dia do Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados, não serão confundidos, o seu rosto jamais sofrerá o vexame. Portanto, colocamos na tua presença a vida deste que nos acompanha agora e pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida dele. Oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Andando com Cristo, na TV Grandourados, a TV da família Douradécio. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos uma excelente escola dominical. Eu quero convidar você e a sua família para virem participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Será uma grande alegria recebê-los na nossa igreja para a Escola Dominical, domingo às 9 horas da manhã. E às 19 horas você é também nosso convidado para o culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Fica aí o nosso convite, não saia daí, continue na programação da TV Grandourados, a TV da família Douradécio. Deus abençoe a sua vida.